Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição e hoje analisando a temática a revelação do mistério chamado igreja. Conto com a sua ajuda para alcançar muitas outras pessoas. Deixe seu feedback com seu like, seus comentários. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que os vídeos apareçam mais nas pesquisas e outras pessoas tenham acesso a eles. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, acione aí o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Me fale de qual cidade você está com foco na lição. O textuário da lição de hoje está em Efésios capítulo 3, versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Na verdade aplicado, o bispo Abner Ferreira, comentarista das lições desse trimestre, ele diz que a Igreja de Cristo é a portadora da revelação dos mistérios da graça divina a todos os povos e nações. O texto de referência está em Efésios capítulo 3, versículos 3 e 5, também os versículos 10 a 12. Nesse texto, Paulo aborda sobre o mistério que esteve oculto e foi revelado à humanidade. É interessante notar que as expressões mistério oculto desde os tempos eternos ou ordenado antes dos séculos, o mistério da sua vontade, o mistério manifestado pela revelação, noutro tempo não manifestado aos filhos dos homens, a princípio parece ser uma referência direta à pessoa de Jesus Cristo. No entanto, se refere ao Evangelho de Jesus Cristo, a fórmula com a qual Deus alcançaria o coração dos seres humanos, formaria a sua igreja na terra. É por meio do Evangelho de Jesus Cristo, do anúncio das boas novas de salvação, que as pessoas tomam conhecimento da consumação do projeto de redenção da humanidade, algo possível somente pela ação e atuação da igreja cristã, impulsionada pelo mover do Espírito Santo de Deus. É por meio do Evangelho de Jesus Cristo, desse mistério oculto que é visto e vivenciado na igreja cristã e pela igreja cristã, que tanto judeus quanto gregos quanto gentios se tornam um só povo, uma só família, um só corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Foi e é por meio da igreja de Cristo que o mistério que esteve oculto em Deus foi e é revelado, abrindo as portas de salvação à humanidade inteira. Paulo esclarece dizendo: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Ou seja, qual o período de tempo que Deus fala e se relaciona com a humanidade, oferecendo salvação por meio da evangelização que é realizada pela igreja cristã. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. A estratégia divina para alcançar os gentios e revelar o mistério oculto que passou a ser conhecido por meio da igreja cristã foi levantar uma pessoa com influência social na época, admirado por sua formação acadêmica e religiosa, com trânsito livre entre os gentios. Dado o histórico de vida de Paulo, só em saber que ele havia se convertido a Cristo e se tornado membro da igreja cristã, as pessoas paravam para ouvi-lo. Com as portas abertas entre os gentios, Paulo ele se transformou em um despenseiro da graça de Deus aos gentios. De igual forma, no seu trabalho de estruturação da fé cristã por meio das cartas, até mesmo os judeus eles puderam consolidar a fé em Cristo e de uma forma consistente e resiliente dar à igreja primitiva, formada por judeus e gentios, a unidade sólida que ela precisava para superar as terríveis perseguições a que estava submetida. Por ter se tornado membro do corpo de Cristo, que é a igreja, e se proposto a evangelizar o mundo gentil da sua época, Paulo ele se tornou prisioneiro e aproveitou os momentos na prisão para exercer o ministério apostólico, para evangelizar os carcereiros, os colegas de prisão e os guardas romanos, bem como para escrever cartas treinando obreiros, instruindo a igreja cristã composta por judeus e gentios. Nem mesmo a fúria das lideranças religiosas e políticas da época, diante do poder libertador e transformador do Evangelho de Cristo, puderam parar ou enfraquecer a convicção de Paulo quanto ao seu chamado ministerial. Para o escritor Martin Lloyd-Jones, na perspectiva de Paulo, a prisão não era algo que lhe causasse transtornos ou infelicidades. Era para ele um grande privilégio,
pois Paulo acreditava na soberania divina e ele tinha convicção de que tanto a sua vida quanto a sua prisão estavam sob o senhorio de Jesus Cristo. Como Paulo era muito intenso nas suas ações evangelizadoras, eu creio particularmente que um dos motivos pelos quais Deus permitiu que Paulo fosse preso, inicialmente em Jerusalém e depois em Roma, foi para que ele tivesse tempo de estar parado em um mesmo local para redigir as cartas que foram enviadas às igrejas e que proporcionaram amadurecimento, estruturação e consolidação da fé cristã com bases doutrinárias sólidas, saudáveis e sustentáveis. No que muitos veem como provações insuportáveis, Paulo viu como oportunidades e as aproveitou de forma excelentemente sábia. A carta aos Efésios, por exemplo, que é o foco dos estudos deste trimestre, ela foi escrita por Paulo enquanto ele estava preso na cidade de Roma, aguardando comparecer em juízo perante o imperador Nero. Paulo ele foi o dispenseiro, comissionado por Deus com a responsabilidade de distribuir, de compartilhar o evangelho de Cristo aos gentios, de forma que as riquezas divinas, incompreensíveis e ocultas até então, pudessem ser recebidas, compreendidas, aceitas e vivenciadas pelos povos de nacionalidades não judaicas, inserindo-os na oliveira verdadeira, na família de Deus, como filhos na igreja cristã, que é o corpo de Jesus na terra. Paulo foi o instrumento de Deus para administrar, para distribuir as informações necessárias, a fim de que todas as pessoas, indistintamente, tivessem acesso à graça de Deus e se beneficiassem dela. Nada que Paulo fez na evangelização do mundo gentílico produziu escândalo à igreja. Nada enfraqueceu a comunhão da igreja com Cristo e nem comprometeu o futuro da igreja cristã. Como ocorre na atualidade, em que muitos elementos e práticas estranhas ao cristianismo são inseridos dentro das igrejas, provocam escândalos, enfraquecem a comunhão das pessoas com Jesus, pois aproximam os cristãos das práticas mundanas, das práticas pagãs, ímpias e imorais. O que resulta aí em comprometer o futuro da igreja cristã na base, na forma como ela foi instituída por Jesus para anunciar o genuíno evangelho que é poder de Deus para a transformação de todo o que crê em Jesus. A mordomia cristã exercida por Paulo e que também pode ser exercida por cada cristão, a oportunidade de uma pessoa servir a Cristo na propagação do evangelho, não permite ao mordomo, ao servo, fazer as coisas do seu jeito, de acordo com as suas preferências pessoais ou com a onda do momento. Assim como Paulo exerceu a mordomia cristã sendo exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, que é o exercício do amor cristão, no espírito, na fé e na pureza, cada cristão da atualidade deve dar sequência ao trabalho iniciado e realizado por Paulo de forma a reproduzir o que Cristo faria se ele estivesse fisicamente aqui na terra desempenhando o papel da igreja de evangelizar as pessoas independentemente de suas nacionalidades, de suas etnias ou de suas ideologias. O mistério que esteve oculto e que foi revelado ao mundo por meio da igreja cristã não pode sofrer alterações sob pena de quem o fizer ser amaldiçoado por Deus. O bispo Abner Ferreira, em seus comentários, ele chama a atenção para o fato de que, assim como Paulo, cada cristão precisa estar consciente de que não basta evangelizar e ganhar as pessoas para Jesus. É preciso instruir, é preciso ensinar as pessoas conversas a Cristo acerca dos privilégios que a graça de Deus outorga ao ser humano e da maravilhosa posição que a pessoa passa a ocupar como um membro do corpo de Cristo, onde todos são iguais diante de Deus, homens e mulheres, pessoas de todas as etnias, sem prejudicar a individualidade de cada ser humano diante de Deus. Paulo, além de prisioneiro e dispenseiro, ele também foi o embaixador do reino de Deus na terra em sua época. Foi exercendo essa função de embaixador, de representante legal de Deus na terra, que Paulo intermediou e construiu um pacto de paz entre os judeus e os gentios, selado pelo sangue de Jesus. Isto porque os gentios, os povos de nacionalidades não judaicas,
eram considerados pelos judeus como indignos, como incapazes e sem merecimento de serem inseridos no plano divino de redenção da humanidade e se beneficiarem da graça, da glória, do amor, da fidelidade e da misericórdia de Deus. Para os judeus, os gentios só serviam para serem escravos ou para serem aniquilados e servindo de combustível para o fogo do inferno. Os judeus entendiam de forma equivocada que a bênção de Deus dada a Abraão estava restrita ao povo judeu. No entanto, a bênção de Deus sobre Abraão tinha como objetivo abençoar todas as famílias da terra. Como embaixador do reino de Deus na terra, o apóstolo Paulo fez um excelente trabalho de conscientização e de inclusão social e espiritual por meio do mistério oculto em Deus revelado através da igreja cristã. Como embaixador, Paulo foi extremamente fiel ao seu chamado e ao seu comissionamento para a missão de transmitir ao mundo gentil a revelação do Evangelho de Jesus Cristo e, após a sua conversão a Cristo, sempre pautou a sua vida e seu ministério sobre a perspectiva da soberania de Deus. Literalmente, Paulo se tornou no ministro da revelação de Deus, se tornou em um colaborador, uma espécie de funcionário público do reino de Deus na terra, pois executou com muita dedicação os desígnios de Deus aos gentios, contribuindo de forma efetiva, proativa e resiliente para a implantação e expansão do reino de Deus no coração das pessoas. Ele sabia que a sua recompensa pelo trabalho realizado, o seu salário pelos serviços prestados no reino de Deus na terra, estava garantido por Jesus Cristo. Como uma pessoa responsável em transmitir a revelação divina e intermediar a inclusão dos gentios na igreja cristã, Paulo ele se esmerou em tornar claro o que estava escuro, o que era secreto, o que era enigmático, inexplicável do ponto de vista da tradição judaica e, por isso, não era compreendido pelas pessoas. Paulo ele se esmerou em esclarecer os fatos que aconteceram para possibilitar a inclusão definitiva dos gentios no plano de redenção da humanidade, esclarecer os princípios doutrinários que davam base para essa façanha, mas que eram ignorados e até distorcidos pelas lideranças religiosas da época, que fechavam as portas da salvação aos gentios e sumariamente os condenavam a ser escravos ou combustível para o fogo do inferno. Os judeus, por serem a nação escolhida por Deus dentre todas as nações da terra, eles se consideravam uma elite espiritual intocável e por isso colocavam-se até acima da própria lei mosaica, pois eles exigiam o cumprimento da lei mosaica, mas eles não exercitavam o justo juízo, a misericórdia e a fé e por isso foram severamente advertidos por Jesus. Paulo mostrou que Deus ele não possui uma elite espiritual e que a revelação de Deus está acessível a toda a igreja, que deve ser composta por pessoas de quaisquer nacionalidades, seja ela judaica ou não. Bastando apenas abraçar o mistério antes oculto, o Evangelho de Jesus Cristo vivenciado e propagado pela igreja cristã, de que a porta da salvação ela foi aberta definitivamente a toda a humanidade por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Judeus e gentios, agora unidos em Cristo, formam a igreja imaculada do Senhor Jesus, comprada com seu precioso sangue carmesim. Em Colossenses capítulo 3, versículos 10 e 11, Paulo orienta: Vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego e nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. O mistério antes oculto e revelado na igreja cristã, o Evangelho de Jesus Cristo, abraçado mediante a fé pelos gentios, os colocou na mesma base dos judeus. Os gentios conversos a Cristo foram adotados como filhos, foram inseridos na família de Deus na terra, que é a igreja, complementando a unidade desejada por Deus. Na condição de filho, os gentios se tornaram herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se tornaram participantes das promessas feitas por Deus a Abraão e aos seus descendentes. Falando da união dos judeus e dos gentios no plano de redenção da humanidade, Paulo citou o profeta Oséias que disse: Como também diz Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. O apóstolo Paulo, ao defender seu apostolado,
a sua missão de esclarecer sobre o mistério revelado, ele agiu com muita humildade e seriedade, sempre tributando a Deus a honra e a razão de ser do seu ministério. Paulo sempre reconheceu que foi feito ministro por pura graça de Deus, pois sempre se considerou sem merecimento. Seu ministério não foi fruto de iniciativa própria, mas de Deus, que foi a fonte única do que recebeu e foi comissionado para transmitir. Paulo ele chega a afirmar com toda simplicidade e sinceridade que se considerava o menor de todos os apóstolos. Portanto, a sua autoridade apostólica foi delegada pelo próprio Deus e Paulo fazia tudo conforme o conselho da vontade de Deus. Para o bispo Abner Ferreira, o apóstolo Paulo era o cartão postal da graça que anunciava, por esse motivo falava acerca de si mesmo com muita propriedade, dizendo: dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Quanto às riquezas do mistério revelado, elas consistiam nas riquezas insondáveis de Cristo que ele possui e outorga àquele que pela fé se converte de forma genuína a ele. O bispo Abner Ferreira ele lembra em seus comentários que os gentios, desde o princípio, eles já faziam parte do plano de redenção divina e Paulo foi apenas um instrumento usado por Deus para romper a intransigência religiosa dos judeus e mostrar ao mundo essas verdades consolidadas por Jesus Cristo na cruz. Paulo se empenhou ao máximo para desfazer os mal-entendidos e as heresias que passaram a serem disseminadas após a ressurreição e a ascensão de Jesus. Os propagadores eles tentavam introduzir elementos estranhos ao cristianismo dentro das igrejas para enfraquecer o cristianismo, como também para dizerem que o sacrifício de Jesus era insuficiente para salvar a humanidade. Um bom exemplo aconteceu lá no concílio apostólico em Jerusalém, que está relatado em Atos capítulo 15. Alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Na região da Galáxia, os judaizantes, um grupo religioso da época, eles se infiltraram nas comunidades cristãs, alegando que as pessoas precisavam realmente aceitarem a Cristo para obter a salvação, mas que junto com a conversão a Cristo, a circuncisão, que era um procedimento obrigatório da lei mosaica para um gentio usufruir de todos os direitos de um cidadão judeu, a circuncisão também seria obrigatória para uma pessoa ser inclusa na família de Deus na terra, para fazer parte da igreja como membro do corpo de Cristo e se beneficiar das promessas de Deus feitas a Abraão. Paulo, de forma veementemente, ele disse: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Paulo ele destacou de forma muito incisiva que a salvação, tanto para judeus quanto para os gentios, era com base nos méritos de Cristo e nunca com base nos méritos humanos. Paulo chega a dizer: todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo espírito. Em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Tendo como base isolada Romanos capítulo 11, versículos 23 a 25, há um entendimento equivocado de que o acesso das pessoas de nacionalidades não judaicas no plano de salvação se deu pelo endurecimento dos judeus que se recusaram a reconhecer a Jesus Cristo como o Mashiach, como o enviado de Deus. No entanto, atrair a humanidade a si é parte do desígnio de Deus desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Na verdade,
Jesus, além de efetivar e consolidar o plano de redenção da humanidade com a sua morte na cruz e com a sua ressurreição, Jesus veio corrigir esse equívoco. Por isso, Paulo ele foi comissionado por Deus para evangelizar os gentios, a revelar esse mistério que estava oculto e que os judeus se recusavam a aceitar, impondo forte resistência e também exigindo o cumprimento dos rituais e das cerimônias judaicas para uma pessoa ter acesso à salvação em Cristo. O próprio Cristo disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi específico em afirmar que o amor de Deus ele foi extensivo a toda a humanidade e não apenas às pessoas de nacionalidade judaica. Esse sempre foi o eterno propósito de Deus para com o ser humano, independentemente de sua raça, de sua etnia ou de sua nacionalidade. A única exigência é, pela fé, se converter a Cristo que disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Observando o termo grego anexkiniaston, utilizado por Paulo para descrever as riquezas que se encontram em Cristo e que podem ser desfrutadas pelas pessoas conversas a ele, o pastor e teólogo anglicano John Stott ele afirma que esse termo ele traz a ideia de algo cuja pista não pode ser achada. Portanto, indica-se tratar de algo que não é possível se obter mediante os esforços humanos, por se tratar de uma obra que somente o próprio Deus pode realizar em Cristo. Paulo esclarece aos cristãos em Éfeso que agora o mistério foi revelado, ou seja, agora, por meio do Evangelho de Jesus Cristo, vivenciado e propagado pela igreja cristã, o ser humano descobriu como ter acesso direto a Deus de forma efetiva, apenas se utilizando pela fé em Cristo e se tornando igreja, se tornando o corpo de Cristo, para poder desfrutar dessas riquezas antes insondáveis, antes ocultas, mas agora reveladas. Com as instruções de Paulo, as pessoas tiveram suas mentes iluminadas e puderam agora se ver em Cristo ao abraçar e vivenciar de forma prática o seu evangelho. Como mordomo, como serviçal, como dispenseiro das riquezas de Deus em Cristo, Paulo mesmo preso, ele teve a honra de anunciar, de esclarecer o mistério oculto em Deus, o tornando conhecido de todos. Ao ser comissionado por Deus para a especial missão de evangelizar os gentios, Paulo ele se esmerou ao máximo, e nem mesmo as grandes aflições que o cercavam foram motivos para fazê-lo parar, pois ele tinha consciência do seu chamado, como também da necessidade das pessoas terem acesso à graça de Deus por meio da fé em Cristo e se tornarem participantes das promessas de Deus. Um grande exemplo para cada cristão que deve fazer o mesmo que o apóstolo Paulo, seja por palavras, seja por obras. Fica o conselho do apóstolo Paulo. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.